E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: como transformar 1 km por hora em metros por segundo? E ao responder a esta pergunta, nós estaremos contemplando uma das habilidades da BNCC do 9º ano do ensino fundamental. E eu vou deixar esta habilidade aqui na descrição do vídeo. Mas antes de respondermos a esta pergunta, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e também de inscrever-se no canal, porque é assim que você acompanha todos os vídeos postados aqui diariamente. Então vamos agora responder a esta pergunta. A pergunta que nós vamos responder é: como transformar 1 km por hora em metros por segundo? E para responder a esta pergunta, nós precisamos fazer comparações entre as unidades de medida que estão envolvidas. No caso, nós temos quilômetros e metros como unidades de medida de comprimento, e nós temos horas e segundos como unidades de medidas de tempo. Nós vamos começar analisando quantos metros nós temos em 1 km, e nós sabemos que 1 km equivale a 1000 metros. E pensando nas unidades de medida de tempo que nós temos, nós sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos. No entanto, no nosso caso, nós precisamos considerar quantos segundos há em 1 hora. E nós sabemos que em 1 minuto há 60 segundos. Portanto, para determinar quantos segundos há em 1 hora, nós podemos multiplicar 60 segundos que há em 1 minuto por 60 minutos, que é a quantidade de minutos que há em 1 hora. E ao resolver esta multiplicação, 60 vezes 60, nós vamos obter que em 1 hora há 3.600 segundos. E agora nós vamos voltar à pergunta do problema. Nós temos 1 km por hora, e nós vamos deixar identificado aqui. E 1 km pode ser escrito como 1000 metros, uma vez que 1 km equivale a 1000 metros, e 1 hora equivale a 3.600 segundos. Portanto, nós temos aqui 3.600 segundos. Isso significa que 1 km por hora equivale a 1000 metros a cada 3.600 segundos. E nós vamos considerar esta razão que nós temos aqui: 1000 dividido por 3.600. E pensando nessa razão, nós podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo número 1000. E assim nós vamos obter 1 dividido por 3,6, uma vez que 1000 dividido por 1000 é igual a 1 e 3.600 dividido por 1000 é igual a 3,6. E esse fator que nós temos aqui será essencial para determinarmos quantos metros por segundo há em 1 km por hora. Uma vez que nós podemos dividir 1 por 3,6, ou então nós podemos dividir 1000 por 3.600, que nós vamos obter 2,777, e nós teremos aqui infinitos números 7 que vão se repetir. Portanto, aqui nós temos uma dízima periódica, e para não ficar escrevendo as reticências e os algarismos 7 se repetindo, nós podemos utilizar esta representação que nós temos aqui. E se você quiser saber mais informações a respeito de uma dízima periódica, eu vou deixar aqui um card no qual eu explico o que é uma dízima periódica e como nós podemos chegar a uma dízima periódica. E voltando para o nosso contexto, quando nós dividimos 1000 por 3.600, nós vamos obter 2,777 e nós teremos aqui infinitos setes. Ou seja, nós teremos 2,7 metros por segundo. E aqui nesse ponto você pode me perguntar: mas por que então você não dividiu direto 1000 por 3.600? Por que você reescreveu essa razão que nós temos aqui? Porque essa razão será extremamente importante quando nós quisermos transformar qualquer velocidade que for dada em km por hora em metros por segundo. E é o que nós vamos analisar agora, uma vez que nós obtivemos 1 sobre 3,6. E esta razão é importante porque para transformar km por hora em metros por segundo, basta dividir a velocidade que nós temos em km por hora por 3,6. E no caso do exemplo que nós resolvemos, nós tínhamos 1 km por hora. Dessa forma, basta dividir 1 por 3,6, que é exatamente a razão que nós obtivemos quando nós simplificamos aquela fração ao dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo número 1000. E como no nosso exemplo nós tínhamos essa velocidade, basta dividir este número por 3,6, e assim nós obtivemos 2,7 metros por segundo. Lembrando que esse 7 se repete infinitamente. E pensando nessa razão que nós temos aqui, nós podemos concluir uma regra para sempre que nós precisarmos transformar km por hora em metros por segundo. E a regra é a seguinte: basta dividir essa quantidade de km por hora que nós temos por 3,6. E assim nós vamos obter diretamente qual será a velocidade em metros por segundo.
Portanto, você pode fazer tanto aquelas transformações que nós fizemos de quilômetros para metros e de horas para segundos, ou então você pode diretamente dividir o número que você tem da velocidade em quilômetros por hora por 3,6, e assim você obtém diretamente a velocidade em metros por segundo. E você conseguiu compreender como nós podemos fazer para transformar 1 km por hora em metros por segundo? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Você utiliza uma outra estratégia para fazer essa transformação? Em todo caso, escreva para mim nos comentários, assim podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você fica por dentro de todas as novidades postadas aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.